Olá, minha gente querida, estamos de volta mais uma vez e continuando nosso estudo cronológico da literatura brasileira e fixado no século XX. Não se esqueçam disso, a gente está ainda naquele período do modernismo, da modernidade, né? Então, na semana passada, nós estivemos discutindo aqui a Semana de Arte Moderna, que foi um marco importante para o modernismo no Brasil. Efetivamente falando, a gente pode tomar toda a primeira metade do século XX, então de 1900 até 1950, essa primeira metade do século XX, toda ela focada nessa história de modernismo. Ou é uma preparação para o modernismo, presta atenção no que estou dizendo, que é muito importante isso, ou é uma preparação para o modernismo, entende? Como foi o pré, tá certo? A nossa vanguarda aqui no Brasil. Ou modernismo propriamente dito, né? Aquele movimento destruidor de imagens, aquele movimento, até certo ponto, eu vou exagerar aqui um pouquinho, um exagerozinho, sabe? Até certo ponto irresponsável. Porque, na verdade, quando o movimento começa, você percebe que ele precisa provocar, ele precisa ter aquelas provocações para chamar a atenção, né? Aquela coisa da buzina, do estardalhaço, para poder ser visto. E aí depois ele vai se acalmando, aí quando ele reconhece que já dominou o mercado, que já se popularizou, que está conhecido, não tem necessidade mais daquela iconoclastia, daquela destruição de imagem, daquela coisa de romper com as estruturas, enfim, acabam-se as provocações, entendeu? Então eu estou falando isso aí porque a gente está agora no período pós a provocação. Então vamos chamar de provocação o primeiro grande momento do modernismo, certo? Então a gente, voltando, teve o pré, que foram os estudos, as discussões, a preparação, né? Os confrontos, até a fixação da ideia moderna, a vanguarda brasileira se fixa em 22, e o marco é a Semana de Arte Moderna. E aí, a semana não foi, na verdade, um movimento moderno, porque ali foi uma frente, ali foi um agrupamento de artistas, para poder, então, oficializar a modernidade no Brasil. Então, pintores, escultores, arquitetos, músicos, poetas, todos juntos numa frente de provocação. Mais uma vez, repetindo aí a palavra, que é a palavra-chave de 22, né? Do primeiro momento. E depois, ali, claro que iam ter as desavenças, né? Não, eu não sou tão radical. Não, eu sou mais ligado à Europa. Não, eu sou mais nacionalista. Não, eu sou mais regionalista. Aí começou a buscar, cada um buscar aquilo que efetivamente ele defendia, ele se identificava e tal. Então começa a surgir aquelas correntes que você conhece, pau-brasil, o verde amarelismo, o movimento da ANTA, da antropofagia, que chega lá em 28, e tudo isso o Brasil vai mudando, o Brasil vai se alterando, né? A política do café com leite vai quebrando, o Brasil deixa de ser governado depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 28, a gente quebra completamente aquela força do café com leite, né? Então começa agora a Revolução Constitucionalista, aí vem o período do Vargas. Então tudo isso significa alteração na economia, grandes alterações políticas, e aí muda comportamento, entendeu? A gente também vai tendo avanços, o rádio vai avançando, o cinema vai avançando, todas as artes vão dentro desse processo de evolução. E aí é claro que a literatura não vai ficar, assistindo tudo isso. Então, naturalmente, vai criando um novo grupo agora, que até é formado pelos que começaram em 22, que agora estão um pouco mais maduros, 10 anos depois, né? Eles continuam, mas vem uma geração nova, porque o novo sempre vem. Então vem uma geração nova de 30 agora, sem aquela rebeldia de 22, sem as provocações de 22, sem, olha, aspas, a irresponsabilidade de 22, não é? Agora mais pé no chão, mais firme, é um povo mais politizado.
porque agora a gente tem um partido comunista muito forte no Brasil, a gente tem a coluna Prestes, a gente tem o getulismo nascendo e surgindo no Brasil, a gente tem agora anúncios já da força do nazismo e do fascismo na Europa, a preparação para uma Segunda Guerra Mundial. Tu está vendo como é que está as placas tectônicas, como é que estão se arrumando? Então, é natural que a gente vai falar agora de uma segunda geração, chamada de geração de 30, como queira chamar, geração pós-moderna, tá certo? Então, a gente tem aí um quadro interessantíssimo, esse quadro é de 33, da Tarsila do Amaral. A Tarsila foi a primeira, segunda, acho que a segunda, agora me falha um pouco a memória, mas a segunda esposa do Oswald de Andrade. E foi um encontro magnífico, né, esse casamento aí, foi maravilhoso, porque Tarsila era uma grande artista plástica, grande pintora, fez curso na Europa, Estados Unidos, uma pessoa que tinha toda a vanguarda europeia na cabeça e veio para cá para trazer justamente as modernidades europeias. E é a partir de um quadro dela, o Abapuru, que a gente tem início nessa fase agora de 30, né, o movimento da antropofagia com Oswald de Andrade. A antropofagia trouxe uma visão muito nova para a modernidade, né? É aquela coisa do antropófago, né? De comer homem, mas no sentido de comer a inteligência, comer a cultura, buscar aquilo que me interessa, aquilo que é importante, que é significativo, e não importa se nacional ou internacional, mas aquilo que contribui, que soma, a consciência de que nós somos um conjunto de culturas, entendeu? Então nós somos o resultado do índio, do branco, do europeu, né? do negro, e esse conjunto de culturas agora é que vão se aglutinar no movimento da antropofagia. Isso traz uma nova discussão para a gente vai politizar mais, né? Nós vamos recorrer à sociologia, à antropologia, ao folclore, vamos recorrer a uma união de forças agora, na literatura, na pintura, na escultura, na arquitetura, em todas as artes, mas não era mais preciso fazer uma exposição de arte. Agora você vai perceber que aqueles caminhos que eu falei ainda agora para vocês, de que depois da exposição os grupos começaram a se organizar em correntes diversas, aparece até um senso democrático, libertador, criativo, né? Que a gente vai do mais profundo ateísmo à religiosidade. A gente vai ter agora um grupo de poetas, em 30, que são os voltados para o espiritualismo, voltados até para a religiosidade mesmo, a influência do catolicismo em poetas como Vinícius de Moraes, que surge nessa época, a Cecília Meirelles e outros grandes nomes que também nós vamos ver agora a seguir, tá certo? Então tem esse quadro aí, minha gente, esse quadro é 33 e representa muito bem essa tendência social da arte agora. Nós vamos ter escritores agora mais comprometidos socialmente. Pronto, agora chegou naquilo que mais interessa para a gente. Guardem esse quadro aí, veja a multiplicidade de cores, de origens, de formas cranianas, de cores, de cultura, entendeu? Nós somos isso, múltiplos, diversos, vários. Nós somos o resultado de um somatório de culturas e a gente está se buscando, está se identificando. É a construção do eu nacional, entendeu? Agora, sem, claro, se distanciar muito da criatividade e da invenção brasileira. A gente está falando agora de arte brasileira, de cultura brasileira, entendeu? E não mais aquela coisa do que se faz na Europa é bom para o Brasil, eu vou copiar. Não. Agora a gente tem uma literatura de exportação. A gente tem uma cultura de exportação. E é 30 que vai dizer isso para a gente, porque lá em 22 ainda existia aquela preocupação de será que não estão repetindo o vanguardismo europeu? Será que esse pessoal aí não são meros futuristas, entendeu? Repetidores de Marinetti? Será que eles não são a europeização da cultura brasileira? Agora não. Agora a gente vai ter um romance nordestino com personagens do Nordeste, o cangaço, por exemplo. A gente vai ter o ciclo do cangaço na literatura brasileira, o ciclo da cana-de-açúcar na literatura brasileira, o ciclo da seca no Nordeste, o ciclo do cacau. Então, pelo amor de Deus, né?
Não dá para você deixar de se identificar aí, de ver, quer dizer, Brasil em tudo que eu estou falando, tá certo? Então, vamos lá. Então, em 30, o mundo passou por toda aquela crise que eu falei a vocês, né? Da transformação da República, baseada ali no Café com Leite, São Paulo, aquela quebra da Bolsa de Nova York, fez com que os agricultores quebrassem aqui no Brasil, né? E aí isso tudo leva à Revolução de 30. E aí Getúlio vai temporariamente para o governo, né? Em 32 ocorre uma Revolução Constitucionalista lá em São Paulo, que aí também fracassou e fortalece Vargas. Vargas, então, é colocado como sendo um mandato maior do que se esperava, deixa de ser temporário e passa a ser duradouro, virando uma ditadura, né? É o Estado Novo que surge agora. E aí começam a aparecer os poetas que se contrapõem a isso aí. A oposição política começa a florar e os poetas que eram de oposição começam a publicar sob a influência do socialismo, sob a influência das novas tendências de esquerda no Brasil, sobretudo e principalmente influenciados pelo movimento do Prestes, da coluna Prestes. Então, era uma literatura, né, de cunho político socialista. A gente tinha, por exemplo, Jorge Amado, que era comunista, a gente tinha Graciliano Ramos, que era comunista, a gente tinha Raquel de Queiroz, que era comunista. E eles pegavam a ideologia deles e jogavam dentro da sua obra, tá certo? Então, havia uma preocupação, por exemplo, de um poeta como Drummond, de analisar o seu tempo. Vejam aí, ó, este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. É uma poesia neorrealista, porque agora a gente está falando de seca, de cangaço, de economia, de política dentro da literatura. A gente observava a realidade e transformava essa realidade num texto mais politizado, engajado, comprometido com as questões sociais, desenvolvimentistas, progressistas, entendeu? A gente tinha escritores como Graciliano Ramos, que pegou a fome, a seca e levou para a literatura. A gente não tinha isso. Antes a gente não tinha isso. A gente dourava pílulas antes, tá? Agora não. Agora é o neorrealismo, tá? Então, essa segunda fase do modernismo, eu não vou me perder muito aqui agora, você vai observar que nós vamos ter uma poesia que questiona a existência humana, há uma inquietação social e até religiosa, e até filosófica. É claro que a natureza, a naturalidade da poesia está com a questão do sentimento do amor. Não faltou também a poesia amorosa do Vinícius de Moraes. Tivemos tudo, né? Nesse sincretismo poético, tá bom? Então, volta agora à preocupação social, que eu falei a vocês que era do neorrealismo, né? Continuamos com as conquistas de 22, do verso livre, do verso branco, né? Continuamos com as conquistas de 22, isso é conquista de 22, o verso livre, não se contava mais sílabas, não havia mais preocupação com rimas, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, Cecília Meirelles vem com uma poesia mais intimista. A gente vai ter agora uma mulher mais libertada, a gente vai ter a mulher operária. A Patrícia Galvão já tinha publicado no seu Parque Industrial, agora a mulher estava numa posição de privilégio na sociedade. Os movimentos feministas cresciam muito. O desenvolvimento de São Paulo fez com que a mulher fosse operária, a mulher fosse participativa, a mulher estava no meio do sindicato. Então, você lembra que a gente não tinha mulher publicando no século XIX? Não tem mulher no barroco, não tem mulher no arcadismo, não tem mulher publicando e escrevendo no romantismo, não tem mulher no naturalismo, no realismo, no parnasianismo, não tem. Mas você vai ter agora uma imensidão de mulheres escrevendo e publicando contos, crônicas, poesia, mulher no jornalismo. A Patrícia Galvão foi a que abriu o caminho para... Então, velho, os tempos agora são outros, bem diferentes, né? E aí, ó, o primeiro grande nome que a gente quer chamar a atenção, Carlos Drummond de Andrade, esse mineiro que ainda criança foi expulso da escola
porque sabia mais gramática do que o professor de gramática dele. Então, agora a gente vai ter uma polidez na língua, mas também a gente vai ter uma libertação poética nos versos, né? Então, Drummond era o poeta que veio de Minas e guardava toda a mineirice dele, né, quietinho, calado, mas com uma profunda reflexão sobre a existência. Um homem que condenou a sua obra a viver presa ao seu tempo. Drummond era isso, era um homem do seu tempo. Drummond correu o risco de não ser lido daqui a 100 anos, porque ele escreveu sobre o homem do seu tempo, sobre o seu momento político, social, econômico. Ele questiona a existência humana, o social, entendeu? O homem que se sente solitário numa cidade como o Rio de Janeiro, na época de 8 milhões de habitantes, né? Então, a poesia dele é a poesia do cotidiano, que não fugia da realidade, mas abraçava a realidade com unhas e dentes, como nós chamamos, né? Então, era a poesia contemporânea, o homem do seu tempo. Esse aqui é Drummond. Olha como ele diz dele próprio: não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olhe meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, consideram a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Está lembrado? Agora há pouco tempo a gente falou: ninguém solta a mão de ninguém. Olha aí quanto tempo tem que o Drummond disse a mesma coisa. Preste atenção. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos fazer agora uma intertextualidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Eu não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Veja como ele abraça o homem de seu tempo, a sociedade do seu tempo. A preocupação dele com o homem que estava dentro do progresso, dentro da solidão urbana, cheio de milhões de pessoas, ele sozinho, no meio de uma multidão, né? Então aí, Drummond deixou uma vasta obra para a gente, vastíssima obra. Ainda hoje, Drummond é um dos mais lidos poetas brasileiros, e se pode dizer até sem exagero que foi o maior poeta do modernismo do século XX, sem nenhum exagero. Isso também sem diminuir outros tantos importantes da época dele, mas sem dúvida alguma foi Drummond o maior representante. Surge na geração de 30, mas vai até os anos 80. O Jorge de Lima é outro nome que eu gostaria muito de apresentar a vocês também. O Jorge já é nordestino, Drummond mineiro, mas o Jorge é nordestino de Alagoas, né? A poesia dele é a poesia mais voltada ao sentimentalismo, à religiosidade. Mas aí o momento dele mais significativo, mais conhecido, foi o poema Essa Nega Fulô, uma das coisas mais lindas da literatura brasileira. Essa Nega Fulô. Também, olha, parnasiano tardio. Veja a geração de 30 como foi importante. A gente juntou romantismo, religiosidade, sociologia, filosofia, antropologia, política, tudo numa geração só. Foi agora, sem os excessos e a irresponsabilidade de 22. Era um pessoal mais maduro. Os que vieram de 22 estavam mais maduros. E os que vieram agora acompanharam a seriedade do estudo da poesia, né? Então é uma nova poesia parnasiana, é uma nova poesia social, parnasiana na forma, realismo num conteúdo, tá bom? Mas não perderam o estudo da desigualdade social. Olha que coisa tão linda, amorosidade para discutir a questão da cultura afrodescendente. Essa Nega Fulô. Ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha, chamada Nega Fulô. Essa Nega Fulô, essa Nega Fulô. Ó Fulô, ela fala da Sinhá. Vai forrar minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar minha roupa, Fulô. Essa Nega Fulô. Você vê um misto de denúncia, de opressão, de carinho, de dependência, em cada verso desse aí. Essa negrinha Fulô ficou logo para a mucama, para vigiar assim, para engomar para o senhor, tá vendo? Denuncia a subserviência, a humilhação, a origem do povo negro no Brasil.
A construção do Brasil pela raça. Quem construiu o Brasil foi a mão escrava. Tudo está nesse poema. Basta uma segunda leitura que você fica... Bom, então tá aí. O ritmo, ele ainda recorre um pouco à rima, que ele fazia essa parte do conservadorismo, porque ele tinha uma forma meio parnasiana, sabe? Quando a gente fala de parnasianismo, é o poeta preocupado com a forma, com a técnica. Mas ele consegue um feito interessante. Aliás, a geração de 30 é fazer uma poesia presa à forma, preocupada com o externo, não é? Com a escultura do poema, mas sem perder o conteúdo. Porque os parnasianos legítimos lá do passado, do século XIX, pensaram muito na pedra, mas dentro não tinha nada. Entendeu? Pensaram muito na forma, mas sem conteúdo. Agora não, o Jorge consegue fazer isso junto com o Vinícius de Moraes, uma poesia em que ele faz uma técnica de alto nível na forma, sem perder o conteúdo. Isso aí. Jorge de Lima, poeta nordestino das Alagoas, tá certo? E a gente continua, minha gente, na próxima aula, com mais poesia da geração de 30 e também com romance nordestino de 30, tá certo? Não percam, próxima aula estamos juntos de novo, hein? Grande abraço.